Fala aí, bombarense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Uma ótima quinta-feira a todos vocês. Ainda meio incomodado com esse empate ontem contra o Vitória. Foi um resultado muito ruim. Não estava esperando esse resultado do Palmeiras. Até comentei com vocês ontem no pós-jogo. Obrigado a todos que comentaram. Tentei responder várias pessoas e trouxe algumas observações de vocês para falar aqui. O desempenho ruim nos chateou. O resultado também, né? O Palmeiras até poderia ter o resultado e não ter o desempenho, porque pelo menos o Palmeiras seria líder do campeonato, mas isso não aconteceu. Bora lá que eu quero falar aqui sobre o que o Abel Ferreira falou e a importância do próximo jogo contra o Fluminense. Porque pra mim esse jogo tem uma importância gigantesca e vocês vão entender o porquê. Uma informação sobre o Pedro, que vai viajar para Lima. A gente vai falar sobre isso, essa história tá muito estranha. Alguns de vocês falaram que acham que é Miguel do Flamengo, vamos debater sobre. E sobre essa cobrança do Abel Ferreira em cima do elenco. O Abel disparou ontem e isso é algo que chama atenção, porque um treinador chegar assim, cobrar o elenco na coletiva não é muito normal. A gente vai falar o que pode acontecer com essa cobrança aí do Abel. Lembrando, galera, você que quer ir ainda para Lima, presta atenção, vai no primeiro comentário na descrição. Aqui está um link para você conseguir o seu voo direto para Lima. Você ainda não comprou a sua passagem? Então entre em contato aqui no primeiro comentário e na descrição. Vou indicar para vocês uma empresa séria, com credibilidade. Voo direto, Guarulhos, São Paulo para Lima, no Peru, e de Lima para Guarulhos. Então entre em contato aqui, você que quer ir ainda, e em 12 vezes você vai pagar essa sua passagem para você ver o Verdão lá na final e você trazer o tetracampeonato pra gente. Super recomendo, empresa de altíssima confiança, não traria pra vocês se não fosse. Bom, galera, o negócio é o seguinte, o Abel ontem na coletiva falou sobre apatia total nos primeiros 45 minutos e ele cobrou o elenco. O Abel ontem chegou lá e cobrou os caras, cobrou ali e falou que tá faltando assumir responsabilidade. Os jogadores têm que assumir responsabilidade, o Alan tá fazendo isso. O Alan fez isso ontem. Quando ele fala isso é recado para... Acho que o Vitor Roque também, mas é que ele entrou depois, né? Então eu vou tirar o Vitor Roque, nem estava no último jogo contra o Santos. Isso é recado para falar com o Lopes, Maurício, Veiga, Bruno Rodrigues, Felipe Anderson. Todos esses jogadores, todos, os jogadores importantes, Andrés, todos, chamar a responsabilidade. Ter coragem, chutar no gol, criar uma jogada individual, parar de ficar transferindo a bola. O Alan foi pra cima ontem em alguns momentos, e foi os melhores momentos ali do Palmeiras. O Veiga perde um gol debaixo da trave, chutando em cima do goleiro, absurdo, e o outro, Bruno Rodrigues, perde um gol sem goleiro. E ele fala dessa apatia total. Quando um treinador fala isso, muitas vezes não é bom, depende da avaliação. Quero saber o que você acha. Porque quando ele fala isso, ele cobra os caras, ele bota assim, ó, vocês têm que acordar aí, meus filhos, vocês não estão jogando bola. E eu acho que faz parte do papel do treinador fazer isso. Só que geralmente isso não acontece em coletiva, né? Ele fez isso porque realmente ele está incomodado com a apatia do time. E essa é a palavra. Apatia. Por isso que eu quero ver muito esse jogo contra o Fluminense. Muito. Porque é o último jogo do Palmeiras em casa no ano. O Palmeiras não volta a jogar mais no Allianz esse ano. Vai ser esse último jogo agora. Dia 22 de novembro, último jogo de 2025. Depois só jogos fora. Jogo contra o Grêmio, final da Libertadores. Depois 2 jogos fora contra Galo e contra o Ceará. E eu quero ver qual que vai ser a resposta do elenco. Eu quero ver. Júlio, alguns comentários sobre você, que vocês colocaram. Você não falou ontem do Abel. Como não? Quando eu falo que um treinador que coloca um zagueiro no ataque aos 35 e tá perdido, eu tô falando de quem? Do treinador. Quando eu falo que um time não tem toque de bola, o time não tem aproximação, o time não acabou as jogadas, isso é o quê? É o treinador. Só que talvez algumas pessoas não estejam acostumadas comigo ainda. Porque acho que tem gente que quer que eu xingue o jogador, quer que eu mande... Eu não vou fazer isso, galera. Isso não é meu perfil. Mas pra mim o Abel tá devendo sim. Porque pra mim, eu sempre falo isso bastante aqui no canal, na minha forma de enxergar futebol. Nunca o culpado é um só, gente. Não tem esse negócio de um só, mas o Bruno Rodrigues perdeu o gol, a culpa é dele. Mas o Veiga perdeu o gol, a culpa é dele. Não, as substituições do Abel foram erradas. Ele tá pecando no seguinte sentido de dar oportunidades pro jogador. Pô, quantas vezes a gente já viu o Veiga jogar aqui? Por que o Sousa não jogou esse jogo ontem? Por que o Sousa não entrou no jogo? Por que o Riquelme não entrou no jogo? Mas o Luigi no outro jogo ele entrou, mas peraí, você botou outro jogo, por que não botou agora se ele é um atacante? O Gomes não é atacante. Aí tem gente que falou assim, mas se fizesse gol eu ia ficar feliz. Pô, feliz eu ia ficar. Mas o certo é esse. O Palmeiras investiu 700 milhões e colocou um zagueiro de centroavante. Outra coisa, hoje o André Hernan soltou que
Segundo o Abel ali, o Palmeiras precisa buscar um atacante porque só tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Há quanto tempo eu falo isso aqui? Há quanto tempo vocês falam isso aí? Desde que o Paulinho machucou, eu falei, o Paulinho machucou, tem que trazer outro atacante. O Palmeiras tem um comodismo muito grande. Aí eu tô falando do Abel e da diretoria. Aquele negócio de um não criticar o outro ali e tal. Porque o Abel vir a público e cobrar o elenco, ele pode fazer isso. Só que ele também tem que ser cobrado, gente. Ele tem que ser cobrado, mas ele nunca é cobrado. Eu já falei isso aqui, ó. Lá quando perdeu pro Corinthians, falei, o time tá mal, tá apresentando um futebol ruim, precisa melhorar. Quem vai cobrar? Vocês acham que a Leila cobra o Abel? Vocês acham que o Anderson Barros cobra o Abel? Então assim, cobrança pra todo mundo nesse momento. Então eu quero ver muito domingo ou sábado a postura do Palmeiras contra o Fluminense. Se esse time vai reagir, se esse time vai correr, se esse time vai ter mais empenho, vai ter mais brio, ou se vai ser de novo essa tiriça. Se o Palmeiras entrar em campo sábado e de novo for essa postura, tem algo errado aí. Tem alguma coisa errada aí, os jogadores não estão gostando da cobrança, porque o tom que ele usou ontem foi um tom forte. Foi um tom forte. Repito, gente, o Palmeiras não é líder do campeonato por incompetência dele também. O Palmeiras tivesse empatado com o Mirassol e o Santos, seria líder do Campeonato Brasileiro. Então, eu quero muito ver esse jogo de sábado, último jogo do ano. A torcida vai empurrar. Inclusive, a torcida ontem foi espetacular. Espetacular. Apoiou do começo ao fim. E vamos ver qual vai ser a resposta. Os jogadores têm que dar resposta e o Abel também tem que dar resposta. Arrumar alguma forma de jogar ali. Pra mim não dá pra deixar o Veiga de titular, o Maurício de titular, o Felipe Anso de titular. Volta com a formação que usou contra a LDU que deu certo. Bota o Alan, bota o Sousa, deixa o Vitor Roque, deixa o Flaco Lopes e vamos ver o que vai acontecer. A gente tem que buscar a vitória contra o Fluminense. Porque o Palmeiras era pra ser líder hoje. Se a gente ganhar do Fluminense e por um acaso o Flamengo tropeçar, a gente assume a liderança. Ou o Flamengo perder ou empatar. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte que a gente não fez nesse último jogo. Outra coisa, o Pedro vai viajar para Lima. Segundo aí a ESPN, o jogador ficou muito mal, a lesão dele foi meio séria, mas o Flamengo vai fazer um mistério até o final ali. Ele vai viajar com o grupo porque ele sentiu muito. Olha galera, eu posso estar viajando, mas não confio não. Não confio. Pode ser que seja mania de perseguição minha, mas eu não duvido nada do Pedro aparecer no banco, na final lá, porque essa diretoria do Flamengo aí, não sei. Ele vai viajar, tá? A informação é essa, então isso aí vai deixar uma interrogação na cabeça de todo mundo até chegar o dia da decisão, no dia 29, semana que vem, ó. Tá batendo aí na porta. E sobre o atacante que precisa contratar, era uma coisa óbvia, né? O Palmeiras, mesmo contratando bastante, já vou falar isso de novo aqui, falei semana passada, vou falar de novo. Aliás, foi no começo dessa semana. Palmeiras ganhando o Brasileiro ou não, ganhando a Libertadores ou não, o Palmeiras vai ter que contratar e modificar algumas peças desse elenco. Vai ter que, porque tem jogador que está, assim, sem condições de... O cara já tá aqui um ano, outros já mais tempo e não conseguem performar um futebol médio, não consegue entregar uma regularidade. Isso fica complicado. E outra coisa que pra mim é verdade, tá? Pra mim é verdade, e aí eu sei que muita gente não quer entender. O calendário é devastador e insano. Isso é. Eu não gosto muito de ficar falando na questão, mas os caras estão sentindo a pressão, tal. Isso, é muita pressão pro jogador. Eu acho que tem muitas coisas na vida que tem mais pressão do que isso. Mas o que eu acho que os times estão sentindo é a questão da responsabilidade. Flamengo e Palmeiras. Eles sabem... Os jogadores do Palmeiras, o Abel, os jogadores do Flamengo, o Felipe Luiz, que se eles fracassarem, principalmente se perder os dois campeonatos, qualquer um, a cobrança será gigantesca. Então acho que isso passa pela cabeça do jogador, só que eles são profissionais, eles são muito bem pagos para isso, eles têm que se virar e performar e mostrar resultado. O que não pode, para mim, resultado ruim acontece, o que não pode é ter essa postura frouxa que o Palmeiras teve nos últimos jogos, na minha opinião. Quero saber a sua. Informações, análises. E acorda, Palmeiras. Sábado é o dia de vocês darem uma resposta, já pensando também na final da Libertadores. O Flamengo olhar e falar, opa, os caras acordaram. Os caras estão com sangue nos olhos para jogar. Porque essa postura de ontem, pelo amor de Deus. Tirando ali o Carlos Miguel, Bruno Fux, a vergonha, a expulsão do Andréas ontem, falou que foi ridículo o amarelo que ele tomou. Ridículo, mas isso aí já faz parte. Outra coisa. O Abel ontem, que ele falou na coletiva, ele cobrou. O Abel atacou quem fala que o Palmeiras é ajudado no campeonato, que tem esquema Palmeiras, que a arbitragem favoreceu muito mais o Palmeiras, que o Ramon Abate-Abel foi o único árbitro afastado, né? Nenhum outro foi. É aquilo que eu vivo falando aqui. O Abel tá tendo que combater isso.
Não tô defendendo o Abel na totalidade, gente. Eu estou falando sobre a questão da arbitragem. Ele tem que fazer esse time jogar mais bola. Como tinha feito antes. Então agora tem que fazer de novo. Porque o time tá perdido. Ele falou, é um absurdo a narrativa construída. E a diretoria do Palmeiras, Anderson Barros, Buozzi e Leila, vocês deixaram essa narrativa crescer. Que vocês poderiam ter apagado o incêndio. Chegar numa coletiva e falar, isso é um absurdo que estão falando. Listem os jogos. Ó, eu sei aqui de cabeça. Palmeiras e Sport. O Palmeiras foi ajudado aqui. Mentira. Teve pênalti no Lopes nesse jogo e também o do Veiga eu não achei. E o jogador do Sport vai ter sido expulso. Onde que a gente ia perder 3 pontos aqui? O Sport não vai ficar com o jogador a menos desde o começo do segundo tempo. Palmeiras e Inter, tava impedido o lance, nem pênalti foi. Palmeiras e Botafogo, que pode ter tido um pênalti do Giai lá, que ele chutou o jogador. O Barbosa deu uma joelhada na cara do Flaco Lopes propositalmente, pra cartão vermelho. E aí? Antes do lance, e aí? Ah, mas contra o São Paulo teve o pênalti no Tapia. Por que o árbitro não expulsou o Bobadilha no lance antes, na falta que o Alan sofreu? Vocês deveriam fazer isso. Leila, Barros, Boas, vocês trabalham no Palmeiras. Vocês poderiam ter feito isso. Quebrar a narrativa. Mas vocês resolveram ficar caladinhos e mandar carta. Por isso que essa coisa ficou tão grande. O Palmeiras ganhou 15 pontos no apito. Vocês não fizeram por onde bater de frente com isso. Ficaram lá. A Leila foi fazer uma queixa essa semana. Aí ontem, de novo, algumas pessoas reclamaram pênalti. Eu não achei particularmente. Mas ninguém tá lá pra brigar pelo Palmeiras. É o Abel, o treinador, tem que falar isso. Isso é ridículo, isso mostra como tem muitas coisas no Palmeiras que não estão tão encaixadas, apesar de ter sido investido e de ser um grande time. Sempre tem que melhorar. Mas quem vai fazer isso? A diretoria fez? Por que a diretoria não tomou a frente? Eu falei, vocês falaram, eu estava incomodado, nós estávamos incomodados, mas a diretoria do Palmeiras não cobra nem o Abel, não cobrar arbitragem. Estão falando do Palmeiras coisas horríveis, coisas absurdas, acusando mentiras. Aí vocês ficam com notinha. Até o treinador percebeu isso, mas a diretoria do Palmeiras, né? A Leila, uma pessoa que ficou mexendo no celular quando o Palmeiras estava perdendo pro Corinthians, não tem muita noção realmente do que algumas coisas do Palmeiras, apesar de fazer uma boa gestão financeira. Um abraço, galera, tamo junto, aqui é Verdão sempre, obrigado pela sua presença, até a próxima, é nóis.